Olá, galerinha! Aqui quem está falando é a professora Thalita de Artes e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre materiais e técnicas na arte contemporânea. Então, antes da gente começar, esse conteúdo que eu estou botando aqui para vocês, ele faz parte da apostila autorregulada. Então, na última aula a gente falou sobre um artista que era estrangeiro e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre artistas brasileiros. Então, vamos só dar uma relembrada. Como é que a gente entendia a arte antes, né? Era numa perspectiva europeia. E pensa que lá para trás, antes do século XX, a gente não tinha uma série de tecnologias. Então, quando a gente ia produzir arte, a gente tinha não tinha limitações, mas a gente tinha que lidar com as tecnologias disponíveis na época. Então, a gente tem uma parte um pouco mais clássica, mas relacionada à pintura, à arquitetura, que está muito ligado à história. E aí, no século XX, a gente tem uma série de coisas que vão surgindo, um avanço, um salto tecnológico muito grande. E esse salto tecnológico, como a gente já viu no bimestre anterior, quando a gente começou a falar de arte contemporânea, ela vai interferir diretamente nas produções artísticas. Por quê? Porque a gente vai ter, por exemplo, a criação da televisão, a gente vai ter a criação da fotografia, a gente vai ter a criação do cinema, que primeiro vai começar em preto e branco e cinema mudo, depois a gente vai ter o cinema colorido e vai começar a colocar som, e aí a gente vai ter os grandes musicais. Então, essas tecnologias, elas vão interferir nas modalidades artísticas de uma forma geral. Cinema, fotografia, pintura, escultura, arquitetura e por aí vai. Então, a arte contemporânea, ela vai ser influenciada, ela vai se apropriar um pouco desses inventos tecnológicos. Como, Thalita? Por exemplo, a gente viu isso no bimestre passado, aqui na fotografia. Então, eu tenho uma fotografia de uma artista, uma atriz, né, que era Marilyn Monroe, e a partir de uma fotografia, eu posso fazer uma produção em série, por exemplo, e usar filtros, ou eu posso pintar aquela fotografia, ou eu posso fazer colagens, várias técnicas que a gente já comentou e já discutiu aqui, que pode ser utilizado, por exemplo, com a fotografia. Então, uma fotografia original, eu posso aplicar um filtro, como tem filtro no Snapchat, como tem filtro no Instagram, em qualquer celular com câmera, se vocês forem examinar com um pouco mais de cuidado, vocês vão ver que vem pré-instalado uma série de filtros que você pode estar trabalhando e brincando com aquela imagem. Uma outra coisa também que a gente vai ver é a questão da arquitetura ou de obras artísticas a céu aberto. Hoje em dia, a gente vê um pouco menos, a gente chegou a comentar um pouco sobre isso no segundo bimestre, quando a gente falou do grafite, mas aqui eu trago para vocês uma escultura a céu aberto do Inhotim. O Inhotim, ele fica em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e ele é conhecido na América Latina, ele é um dos maiores museus com esculturas a céu aberto, mas você muda um pouco o conceito. Então, são obras de arte que não foram feitas para ficar dentro de um espaço fechado. Por quê? Porque elas são feitas de concreto e tal. Então, trabalham outros conceitos, como esse aqui que vocês estão vendo no meio. A gente também tem, na parte da arquitetura, aqui trazendo como exemplo para vocês, o próprio edifício do Museu de Arte Contemporânea em Niterói, do MAC, que foi criado pelo Oscar Niemeyer, que nada mais é do que uma representação de um disco voador. Então, quando você vê essa imagem à noite e você olha para o MAC, seja da visão do Rio, principalmente da visão do Rio, né? Do Rio para Niterói, ou de Niterói, dependendo do ponto que você está, como está tudo escuro e você vê a Baía de Guanabara, parece que o prédio está flutuando na Baía de Guanabara, como se fosse um disco voador ali prestes a olhar. Então, essas imagens, né? Uma imagem de disco voador
né? Isso não tinha essa visão antes do século XX. Começou a interferir nas produções artísticas. E é essa característica que a gente vai ter na arte contemporânea, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho do Cildo Meirelles. Quando a gente falou sobre arte contemporânea, eu passei para vocês uma lista de artistas brasileiros. Dentre eles tinha o Cildo Meirelles. Então, só para a gente conhecer um pouquinho, o Cildo Meirelles, o nome de batismo dele é Cildo Meirelles, Cildo Campos Meirelles. Ele nasceu em 1948, ele ainda está vivo, é um artista contemporâneo, ou seja, ele vive o mesmo período que a gente, né? Ele tem 72 anos, ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, é carioca, e ele é escultor e pintor. Ele se formou na Escola de Belas Artes da UFRJ. A UFRJ é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Escola Nacional, a Escola de Belas Artes da UFRJ, ela fica aqui no Fundão, perto da Ilha do Governador. E lembra que eu falei para vocês quando eu falei do Cobra que o artista ele sempre passa uma mensagem? Bom, o Cildo Meirelles, as obras dele têm duas características muito importantes, que é falar sobre a ditadura militar e a dependência do país da economia global. Então, das principais obras deles, são todas? Não. Nas principais obras deles, você vai ver alguma crítica ou alguma coisa relacionada a isso. Bom, ninguém melhor do que o próprio Cildo para falar sobre a obra dele. Então, a gente vai dar uma olhadinha agora nesse videozinho que ele fala de uma produção que ele fez para o MAM, que é o Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Caixa Fiat Lux é uma edição, poderia dizer, comemorativa dos 40 anos de uma exposição feita em 1979 no Centro Cultural Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, chamada O Sermão da Montanha Fiat Lux. Esse projeto, que se iniciou, na verdade, em 79, inicialmente ia ser feito no MAM, mas o MAM pegou fogo 2 meses antes. E ele consistia num ambiente onde estavam uma espécie de cubo constituído de 126 mil caixas de fósforo cheias. Haviam 4 atores vestidos como, enfim, seguranças ou, enfim, repressores de alguma maneira. Haviam 8 espelhos, com cada um versículo do Sermão da Montanha de São Mateus, que são as bem-aventuranças, e ficou 24 horas. E de repente alguns dos visitantes começaram a rasgar as caixas de fósforo e acender fósforo, e aquilo ali, quem já viu uma caixa de fósforo explodir assim na mão sabe que não deviam minimamente estar fazendo aquilo, porque eles seriam os primeiros a partirem, né? O Shitcoin é um projeto de 4, 5 anos atrás e ficou pronto recentemente. E ele é uma edição desse objeto constituído de vários materiais, inclusive fezes. Isto é um disco que é uma frase trabalhada da Iris Lettieri, que é essa voz icônica aí do imaginário auditivo nacional. A minha chamada produção política, ela corresponde a uma parte pequena da minha produção, mas sempre me interessa por questões que estão por trás disso, que são realmente mais interessantes do que política e política circunstancial, política partidária sempre, né? Quer dizer, por exemplo, o poder, o autoritarismo e a ignorância, eles passam, e cultura fica, né? Dobra a primeira esquina ali, é apenas uma espécie de má memória, assim, fica. Então, basicamente é isso.
Bom, pessoal, antes da gente partir para a plataforma, eu tenho duas coisas para falar para vocês. Essa imagem que vocês estão vendo é de um projeto super importante do Cildo Meirelles, conhecido como Projeto Coca-Cola, onde ele faz uma crítica a um dos temas que eu falei para vocês, que era a dependência do consumo global. A Coca-Cola é uma marca de refrigerante mundialmente conhecida, então essa foi a base para que ele fizesse esse projeto, né, que ficou exposto, e se vocês derem um Google, vocês vão ver que é um dos principais projetos deles. Uma outra coisa importante é que o Cildo Meirelles, ele é conhecido principalmente pelas suas instalações artísticas. O que você está querendo dizer com isso, Thalita? Ele está preocupado não só com que você visualize aquela arte, mas que você também tenha uma experiência sensorial. E aí, quando ele fala nesse vídeo que vocês acabaram de ver sobre o projeto da caixa de fósforo, né, da Fiat Lux, ele também está preocupado com as pessoas que têm. Então, você tem alguns atores que vão estar ali para poder compor aquele cenário, para poder compor aquela obra artística. Então, não se trata só de uma obra de arte, ou seja, de um objeto, ou só de uma pintura. Então, ele trabalha muito com a questão da instalação. E lembra, na instalação artística, eu trabalho com várias modalidades artísticas para que a pessoa que vai assistir, né, que vai ver aquela obra de arte, ela tenha uma experiência que vá além de uma única modalidade artística. Então, agora a gente vai para a plataforma fazer um exercíciozinho e qualquer dúvida é só colocar para mim na plataforma. Vejo vocês na próxima aula. Beijos, beijos, beijos. Tchau!